Quantos vieram glorificar a Deus essa noite? Vocês vieram no lugar certo, vieram no santuário de Deus. O salmista Davi tem dito que mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outro lugar. Mas para esse dia valer a pena, mano, você tem que fazer isso daí que você está fazendo hoje. Abrir o seu coração, abrir a sua boca e glorificar o Deus que fez os céus e a terra. Essa noite encara este culto como se fosse o último culto da igreja cristã na terra. E se lembre, quanto mais glória você mandar para cima, mais glória Deus vai mandar aqui para baixo. O tempo é pouco, mas eu creio que dá para nós falar que Jesus é bom e o diabo não presta, né? Antes de eu ministrar a palavra de Deus, eu quero agradecer ao irmão Aguinaldo, que teve a coragem de nos convidar para pregar a palavra de Deus. Ele poderia muito bem chamar um pregador de nome, um pregador de renome, mas ele deu honra ao menor. E é o menor que Deus vai usar essa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agradeço a Deus também pela minha família, agradeço a Deus também pela minha noiva, Patrícia, que tem sido um canal de bênção em minha vida. Essa jovem bonita aqui, ela está parecendo uma plantinha hoje. Depois ela vai conversar. Amém? Os irmãos que trouxeram a Bíblia Sagrada, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 10 e o versículo 27. Livro do profeta Isaías, capítulo 10 e o versículo 27, para a glória de Deus. Os irmãos que acharam, digam amém. Os que não acharam, eu quero te dar esses 3 conselhos. Primeiro, escola bíblica dominical. Segundo, culto de doutrina. E terceiro, meditação na palavra de Deus. Você seguindo esses conselhos, certamente você crescerá na graça e no conhecimento de Deus. Não entenda isso como uma exortação, mas sim para edificação para a sua vida espiritual e ministerial. Isaías capítulo 10, versículo 27, está escrito assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Glorifica ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amado, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada aqui no livro do profeta Isaías, um dos 4 profetas maiores do Antigo Testamento, porque foi o profeta que mais profetizou sobre a vida do Messias, sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Isaías, ele não era um profeta comum, não era um profeta qualquer que a gente se vê por aí não. Isaías, ele não era o profeta dos amorreus, não era o profeta dos jebuseus, e muito menos o profeta dos filisteus. Mas Isaías, ele era um profeta dos hebreus. E se você me perguntasse, pregador, o que significa ser um profeta dos hebreus? Eu lhe responderia o seguinte: significa ser o porta-voz do Deus de Israel. Significa ser o porta-voz do Deus Todo-Poderoso. Isaías, ele não era um pregador, porque pregador, ele traz uma mensagem de boas novas para massagear o nosso ego. Mas Isaías, ele era profeta. Profeta, ele traz uma mensagem de conserto e de salvação. Essa noite eu queria muito introduzir essa mensagem. Uma mensagem linda que Deus me deu, mas só tem 5 minutos. Então vamos direto para a revelação que Deus me deu. Versículo 27. Eu queria dar uma introdução até 35, mais 5 minutos eu ganhei aqui para Jesus. Mas tudo bem, era uma produção maravilhosa que Deus tinha colocado no meu coração. Eu ia falar das 3 classes de profetas que estão dentro da igreja. A primeira classe que eu encontro dentro da igreja atual é a classe dos profetas medrosos, dos profetas covardes. É a classe dos profetas Jonas. Lembra de Jonas? Quando Deus ordenou que Jonas pregasse e profetizasse em Nínive. Jonas, ele ficou com medo, fugiu, entrou na embarcação clandestina para Tarsis e fugiu. Você pode me dizer mais, pregador? Eu sei porque Jonas fugiu dessa responsabilidade. É porque a cidade de Nínive é uma cidade terrível que matava os profetas. Eu sei, pregador, porque Jonas fugiu. É porque alguns dos familiares de Jonas, aleluia, morreram na mão dos homens que habitaram em Nínive. Mentira. Isso para mim é heresia. É conversa fiada. Desculpe esfarrapada de profeta que não quer fazer a vontade de Deus. Até quando você vai ficar engolindo fogo?
A Bíblia diz, amado, que não havendo profecia, o povo se corrompe. E era isso que estava acontecendo na cidade de Nínive. O povo estava corrompido porque não tinha profeta, não tinha alguém que falasse se converte. Deus queria salvar aquela cidade e o profeta estava engolindo fogo. Essa noite não engole fogo. Deixa Deus te usar, abre a sua boca e fala aquilo que Deus te ordenou você falar, mas não engole o fogo, porque o que estava acontecendo com aquela cidade era culpa de quem? Era culpa de Jonas, porque Jonas tinha que abrir a boca e profetizar. E eu explico porque era culpa de Jonas. O jovem, ele leu em Ezequiel capítulo 3 e o versículo 16, por aí mais ou menos. E Deus disse para Ezequiel: se você não falar deste povo ímpio a minha palavra, se você falar deste povo ímpio a minha palavra e eles não se converter, é problema deles. Mas se você não falar, não abrir a sua boca, aí o sangue que eu vou querer, o sangue da cabeça deles, eu vou requerer de você. Eu vou querer de você. Então, se Deus te colocou como profeta, irmão, então abre essa boca e fala mesmo. Porque o sangue da cabeça dele, Deus vai requerer. Ah, pregador, mas se eu falar que minha filha está andando muito com a saia curta, se ela está andando muito maquiada, ela vai acabar saindo da igreja. Mano. Se ela ficar desse jeito, ela vai para o inferno desse jeito mesmo, dentro da igreja. Mas abre a sua boca e fala mesmo. Profetiza mesmo. Fala, ó, se converte. Se converte. Eu também. Tem que falar. O louvor estava bom, né, irmão? A glória, a unção. Mas Deus tem uma palavra para nós assim, hoje. Deus tem uma palavra para você. A segunda classe de profetas que eu encontro dentro da igreja atual é a classe dos profetas mentirosos, discípulos de Balaão. Lembra de Balaão? Balaque chega até Balaão e diz assim: Balaão, profetiza maldição contra o povo de Israel. Que eu lhe darei veste, ouro, prata, fama, glória. Balaão não pensou duas vezes. Parece alguns profetas que eu conheço por aí. Profetas que querem pregar a palavra de Deus se a oferta for grande, se for boa. Só quer pregar a palavra de Deus se a igreja estiver lotada. Mas se a igreja estiver vazia, ele não quer ter de quarta aqui. Não vou lá não. Lá só tem meia dúzia de gatos pingados. Eu tenho um recado para os profetas de Balaão hoje. Profetas mercenários. Vai aprender Bíblia. No livro de Mateus, Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus está presente na sinceridade, na verdade. Jesus está presente na adoração, na união, no amor. Jesus está presente na adoração verdadeira. Jesus ele não importa com quantidade, não. Jesus ele importa com qualidade. Desde que a adoração sai daqui, ó. Sai daqui. E não se preocupe se alguém te amaldiçoou, se alguém fez uma macumba ou uma feitiçaria contra a sua vida. Não se preocupe que eu tenho uma palavra de Deus para você. Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Não prosperará. Uma japonesa maldita que trabalhava comigo, ela falou assim: devota de seu umbigo, a infeliz. Ela chegou e falou para mim: eu vou colocar seu nome na boca do sapo. Eu falei: minha filha, você pode colocar o meu nome aonde você quiser, mas o seu nome eu vou colocar debaixo do meu joelho. Você vai ver o Deus que eu sirvo. Passou 2 semanas, irmão. Ela estava com suspeita de câncer na cabeça. E não se escandalize que eu vou dizer agora para você. Faz mais ou menos 22 anos que meu pai desceu à sepultura. Eu explico por quê. Tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. Meu pai mandava eu pegar uma garrafa PET, mandava eu segurar, pegava o seu revólver e atirava na garrafa. Usado pelo demônio. E ainda ele queria vender a minha alma para o diabo. Ele queria tomar meu sangue. Mas desde o ventre da minha mãe, eu fui escolhido por Deus e apresentado. Hoje,
O Pai está 7 palmos parte na terra. Eu te digo por quê.